Olá, queridos. Quero, nesse momento, saudar a todos que estão aí nos assistindo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Juntos, mais uma vez, para louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor. Quero dizer para você que é um momento de muita alegria para nós, quando nós temos a oportunidade de poder compartilhar com os irmãos sobre as coisas do reino, as coisas que realmente importam, aquilo que realmente tem valor, queridos. Não as coisas que são corruptíveis nesse mundo, não as coisas que são bens materiais, mas os bens, aquilo que é valioso para nós. O nosso maior tesouro, ele não está nessa terra. O nosso maior tesouro, ele está no céu. O nosso maior tesouro é o Senhor dos Exércitos. E Ele tem estendido a mão dele poderosa sobre a minha vida e sobre a tua vida. E nós nos alegramos quando nós podemos compartilhar aquilo que a palavra de Deus nos diz, quando nós podemos louvar ao Senhor, quando nós podemos bendizer ao Senhor. Isso é algo muito feliz para nós, isso é algo de muita alegria. E eu quero, junto com você, nesse momento, estar adorando ao Senhor, estar louvando ao Senhor e ministrar a palavra do Senhor ao teu coração, crendo que a palavra do Senhor, ela vai te edificar, ela vai trazer para você crescimento, maturidade, e que você possa deixar a palavra de Deus entrar no seu coração, que você deixe Deus entrar no seu coração, para que o Senhor, não eu, não qualquer outro pastor, mas para que a palavra de Deus, o Senhor, ele entre no seu coração e ele possa fazer morada e que você viva uma vida plena e abundante para a glória do nome dele. Amém? Como sempre nós fazemos, eu quero convidar você nesse momento a baixar a tua cabeça, a fechar os teus olhos. Nós vamos estar orando e vamos dar início ao nosso culto nesse momento. Amém? Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui para ministrar a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, é o que nos transforma, a Tua palavra é o nosso alimento, a Tua palavra é o nosso combustível, a Tua palavra é a nossa bússola, porque é a Tua palavra, Senhor, que nos direciona, que nos mostra o caminho, que nos leva até o Senhor. Nesse momento nós queremos Te agradecer, Senhor, por esse privilégio de termos a Tua palavra. Queremos Te agradecer, ó Deus, pelo privilégio de ter tantas pessoas nesse momento assistindo essa live, podendo compartilhar das coisas do Teu reino, podendo, ó Deus, Te adorar em espírito e em verdade, poder louvar o Teu nome, poder Te engrandecer, poder, ó Deus, render ao Senhor toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão, porque nós entendemos que só o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor e de toda a nossa adoração. Então, Pai, nesse momento, recebe no Teu trono de glória o culto que nós preparamos para o Senhor, que o seu coração se alegre, ó Deus, que os louvores eles possam subir até o Teu trono de glória e possam alegrar ao Senhor, que a nossa vida, Senhor, a nossa conduta nessa terra, Deus, seja, ó Deus, para louvar ao Senhor, seja, ó Deus, para Te engrandecer, Senhor, seja, Senhor, para exaltar o Teu nome em todo o tempo, onde nós estivermos. O Teu nome, Senhor, seja glorificado. Que as pessoas possam ver em nós o brilho da glória de Cristo Jesus na nossa vida e que essas pessoas sejam atraídas para conhecer o Senhor. Deus, nos ajuda a cada dia, nos conduz, Senhor, pelo Teu propósito nessa terra. Que sejamos fortes, corajosos e nunca, Senhor, desistamos de cumprir o Teu ide para a glória do Teu nome. Muito obrigado por esse privilégio. Fala conosco neste momento, ó Deus, nesta noite, porque nós queremos ouvir a Tua voz. É a nossa oração e nós a fazemos a Ti com gratidão, no nome santo e precioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém e amém. Amém, queridos? Então, quero desde já deixar uma palavra aqui com você que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 60, verso 1. Diz assim: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. O profeta Isaías está dizendo aqui: levanta, resplandece,
Porque a glória do Senhor, ela vai nascendo sobre você, a cada dia, a todo instante, a todo momento. Não se deixe abater, não se deixe esmorecer, mas creia que a glória do Senhor a cada dia, o sol ele vai brilhando a cada dia, ainda que as nuvens possam estar escondendo o sol, querido. Lembre de uma coisa, o sol ele nasce todos os dias para mim e para você. Então, se você está diante de uma situação que você acha que acabou, que não tem mais jeito, lembre-se, o sol nasce todos os dias. Então Deus, ele resplandece a sua glória sobre a minha vida e sobre a tua vida todos os dias. Então seja forte, seja corajoso e não desista de nenhum dos planos que Deus tem colocado no seu coração para esse tempo. Para onde você está, porque Deus quer usar a tua vida. Deus quer fazer a sua glória resplandecer na tua vida para alcançar outros corações, para que vidas se rendam aos pés do Senhor. Então se deixe ser usado pelo Senhor. Não desista. Deus quer te usar. Deus quer fazer a sua glória resplandecer em ti, para que o mundo possa ver que a luz de Cristo ela brilha em você. Amém? Vamos louvar? Eu quero convidar você para louvar ao Senhor nesse momento. Sabe o que eu estava pensando? Eu ouvi um louvor ontem que eu não conhecia aí. Esse louvor, os louvores realmente nos fazem refletir. E esse louvor ele começa a falar sobre o Éden, sobre a desobediência de Adão, né? Sobre a queda. E aí, e se Deus não tivesse um plano? E se Deus não enviasse o seu filho? E se Deus não entregasse Jesus naquela cruz? E se Deus, por amor, desistisse naquele momento dele estar na cruz, ele olhasse para mim e para você e falasse, não vale a pena. Eu vou sair dessa cruz porque essa humanidade é uma humanidade caída, deplorável e não vale a pena. Eu vou sair de cena e eles que se virem. E aí, querido, eu fico imaginando o que seria de nós se Jesus não tivesse vindo. O que seria de nós se ele não tomasse sobre ele aquela cruz, se ele não tomasse sobre ele os nossos pecados e colocasse sobre os seus ombros todo o peso da nossa transgressão, da nossa iniquidade, se ele não tomasse sobre si, o que seria de nós? Não existiria o hoje. Estaria tudo acabado e o inferno teria vencido. Eu quero convidar você a louvar a Deus e a refletir nesse hino que diz assim, tadinho de mim, se Jesus não assumisse os nossos erros naquela cruz. Vamos louvar? Amém? Glória a Deus. Um hino gostoso, né? Mais agitado, mas que fala profundamente ao nosso coração. E eu quero convidar você a continuar louvando, a continuar adorando, a continuar exaltando o nome do Senhor, porque o nome do Senhor é um nome sobre todo nome. E eu quero dizer para você, talvez, como eu disse antes, tem algum plano seu que foi frustrado e você está abatido, mas eu quero dizer para você, Deus é um Deus de novos começos. Todos os dias a gente pode cair, irmãos. Sim, nós somos falhos, somos seres humanos e a gente pode cair. Mas quem nos levanta é o Senhor. Quem estende a mão para nos levantar é o Senhor, dizendo, vamos, eu estou com você, não desista, vamos começar. E aí você se levanta e começa de novo. E Deus vai restaurando a nossa vida dia após dia, porque Deus é um Deus de novos começos e Deus é um Deus que nos dá uma chance em todas as vezes que erramos e nos arrependemos e confessamos os nossos pecados diante dele e ele nos perdoa, porque ele olha para dentro de nós e vê o nosso arrependimento. Vamos continuar louvando ao Senhor? Glória a Deus, né? Vê o que a letra diz? É necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3,30 é que vai dizer isso. Os discípulos, eles chegam até João Batista e eles falam que Jesus, o nome dele está crescendo, ele está sendo engrandecido, e João Batista, com muita sabedoria, diz para os seus discípulos, é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário agora que ele assuma o lugar dele, porque ele é aquele que vem antes de mim, do qual eu não era digno. Eu não sou digno de desatar sequer as suas sandálias. Agora
é hora dele ser glorificado. Aleluia. Eu quero convidar você nesse momento para nós lermos a palavra do Senhor. Eu quero pedir que você pegue aí a tua Bíblia, abra aí a tua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, um médico, que está lá no capítulo de número 8. Nós vamos ler a partir do verso de número 26. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 8, verso de número 26 em diante. Vou esperar um pouquinho para que você possa pegar aí a tua Bíblia para a gente estar lendo aqui. Amém? Vamos lá? Vou estar lendo aqui, os irmãos estejam acompanhando. Diz assim, o título dessa narrativa, o endemoniado gadareno. E navegaram para a terra dos gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas sim nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele e exclamando e dizendo com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque somos muitos que tinham entrado naquele homem. E rogava-lhe que não os mandassem para o abismo. E andava passando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhe concedesse entrar neles, e Jesus lhe concedeu. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se no despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem que havia saído dos demônios vestido e em seu juízo assentado aos pés de Jesus e temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo, torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Amém, queridos? Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos esse texto. É um texto muito conhecido, né, da Igreja do Senhor, que vai falar sobre um homem. E o título que dão a ele é o endemoniado gadareno. Um homem que passou por muito tempo sofrendo porque era possesso de demônios. E eu coloquei um título nessa mensagem que é o Evangelho de Jesus veio para libertar e transformar. Anote bem isso que eu vou dizer para você, preste muita atenção naquilo que nós vamos ministrar hoje. O Evangelho de Jesus veio libertar e transformar. Quando eu friso bem o Evangelho de Jesus, é porque hoje nós temos visto tantos evangelhos, nós vemos tantas coisas, mas eu quero frisar, quero que você se atente muito bem para isso, que eu estou falando do Evangelho de Jesus, o Evangelho das boas novas de salvação, não o Evangelho que tem sido ministrado por lugares afora, mas eu quero que você preste atenção que o Evangelho de Jesus, ele é diferente. O Evangelho genuíno, ele transforma, ele liberta e ele faz aquilo para a qual a palavra de Deus foi designada. Então, nós vamos hoje aqui falar sobre a vida desse homem e nós precisamos entender aqui qual a situação que esse homem está vivendo. Quando Jesus atravessa o lago e chega até a cidade de Gadara, pouco antes, Jesus e os seus discípulos, eles são atormentados por uma grande tempestade.
Jesus, ao sair da onde ele estava, ele vai até a cidade de Gadara, ele tem esse propósito, porque ele reúne os discípulos e ele diz: entrem todos no barco e passemos para outra banda. Jesus tinha uma missão, Jesus tinha um propósito em Gadara. A missão e o propósito de Jesus eram libertar um homem que há muito tempo estava possesso de demônios. E a Bíblia vai relatar que no meio dessa travessia, Jesus está ali dormindo e uma grande tempestade vem ao encontro deles, chacoalha o barco onde eles estão de um lado para o outro, e os discípulos eles entram em desespero, acordam Jesus para que Jesus faça alguma coisa, porque eles chegam a dizer: Senhor, o Senhor não está percebendo que nós estamos morrendo nesse barco, esse barco vai virar e nós vamos afundar, o Senhor não percebe isso? E Jesus se levanta do barco, se levanta da proa do barco onde ele está, vai e dá a seguinte ordem: acalma-te mar e aquieta-te vento. E aí aqueles homens ficam atemorizados, ficam pasmos e chegam a falar entre eles: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? E aí eles chegam à cidade de Gadara depois de terem enfrentado toda essa situação, depois de terem enfrentado todo esse perigo, mas eles chegam aonde Jesus queria estar. Jesus tinha que ir até Gadara, pois havia alguém em Gadara que precisava ser liberto, havia alguém em Gadara que Jesus tinha um propósito para aquele homem. E aí é o que eu digo para vocês, que o evangelho de Jesus, ele veio libertar e salvar. Ele não veio enjaular, ele não veio engessar, ele não veio amarrar, mas ele veio libertar. O evangelho é ação, é o poder de Deus sendo manifestado, é o poder de Deus agindo em todo o tempo. E aí quando Jesus chega naquela região, quando Jesus ele sai daquele barco, a primeira coisa que acontece é aquele endemoniado avistar Jesus saindo do barco, e ele vem na direção de Jesus e ele se prostra diante de Jesus, rendendo a Jesus uma adoração, mas eu creio que não seja uma adoração de alguém que se rende a Jesus, mas sim uma adoração de alguém que está temendo, alguém que está angustiado, porque está diante dele, ali na sua frente, o Deus encarnado. O Deus que se fez carne naquele momento está ali naquela região, naquele momento o Deus que se fez carne está ali naquele local, e ele tem um propósito. E o propósito é restaurar. O propósito é libertar alguém. O propósito é transformar. Transformar. Trazer vida. Fazer com que aquilo que outrora aquele homem estava vivendo fique no passado. E aí aqueles demônios, aquele homem totalmente possesso de demônios, chega diante de Jesus exclamando. Jesus manda que eles saiam daquele homem, e eles dizem: por que o Senhor vem nos atormentar? Por que o Senhor vem nos incomodar? Porque naquele momento, até aquele momento, aquele homem, ele era a atração daquela cidade. As pessoas viam aquele homem naquele estado em todo o tempo. E aí Jesus vem para acabar com o circo. Jesus vem para acabar com essa situação. Jesus vem para não mais que aquele homem seja exposto a essa situação. E aí quando aqueles demônios se deparam com Jesus, eles fazem um pedido: Senhor, não nos lance no abismo, porque eles já sabem que o lugar deles é no abismo, que o futuro deles, eles já estão condenados, eles já sabem, por isso que eles têm tanto pavor. Por que o Senhor vem nos atormentar antes da hora? Deixe que entremos nos porcos. E Jesus permite que eles entrem naqueles porcos. E aí os porcos se lançam e morrem afogados ali naquele desfiladeiro. Mas a Bíblia nos diz algo muito interessante, queridos. No versículo 27 nos diz assim, ó: e quando desceu para a terra, saiu ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Olha só o que acontece. Esse homem há muito tempo, ele não usava roupa. Esse homem há muito tempo, ele não tinha um lar, ele não tinha uma casa, ele não tinha uma família.
Se tinha, essa família queria a distância dele. Essa família não o queria por perto. Essa família não queria a convivência daquele homem junto deles. E a Bíblia vai dizer que ele não tinha casa e que ele andava nu em todo o tempo. Em todo o tempo, aquele homem andava despido. Em todo o tempo, aquele homem vivia vagando de um lado a outro. E quando ele era atormentado pelos demônios, os demônios o levavam a ficar nos sepulcros, a ficar no lugar de escuridão, a ficar num local de trevas, a ficar num local de afastamento, de não convívio com a sociedade. E ao que tudo indica, essa sociedade era uma sociedade pagã. Ali não habitavam judeus, porque nós vemos aqui o detalhe da criação de porcos nessa cidade, né? Mas ali não era uma terra habitada por judeus. Ali era uma terra habitada por qualquer outras pessoas, gentios, pessoas de qualquer outro lugar, mas não eram judeus. Era uma cidade pagã e esse homem, ele servia de entretenimento para aquela cidade. Esse homem era, como eu posso dizer, era a atração principal daquela cidade, porque a Bíblia vai dizer que eles, quando conseguiam pegá-lo, o amarravam, mas os demônios que estavam nele logo depois conseguiam fazer com que ele se libertasse de todas aquelas algemas e amarras, e isso para aquele local, para aquela cidade, era uma atração. Isso fazia com que aquela cidade fosse conhecida. Na cidade de Gadara, existe um homem que ele é um espetáculo. Ninguém consegue segurá-lo, ninguém consegue prendê-lo, ninguém consegue detê-lo. Mas aí, Jesus chega em Gadara. Jesus chega em Gadara para mudar tudo isso. E aí lá no finalzinho do versículo, e aí aqueles demônios se deparam com Jesus, são lançados nos porcos, e os porcos se lançam no despenhadeiro abaixo, e aí a Bíblia vai dizer que aquele homem, quando os demônios saem dele, lá no versículo 33 diz assim, e tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada se precipitou no despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que o guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos, o que tinha acontecido. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. E quando aqueles homens, eles veem o que Jesus faz, aqueles porcos se lançam, abaixo, eles se apavoram, correm para anunciar tudo aquilo que acontece, e quando eles voltam, eles têm uma grande surpresa. Quando eles voltam, qual era a imagem que aqueles homens estavam acostumados a ter? Eles estavam acostumados a ver um homem nu, um homem incontrolável, um homem totalmente sem juízo, que vivia nos sepulcros, e um homem com uma força descomunal. Olha, qualquer um que olha vai falar assim, um louco, um doido, qualquer coisa assim. Então era essa visão que eles têm daquele homem. Alguém que não merece atenção, mas alguém que servia somente como um espetáculo. Mas quando Jesus expulsa aqueles demônios, que esses homens saem para anunciar o que eles presenciaram, e quando eles voltam, o que eles acham? E aí no versículo 35, na parte B, vai dizer assim, quando eles voltam. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo perfeito, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Sabe por que eu estou dizendo para você que o Evangelho de Jesus ele veio libertar e transformar? O Evangelho de Jesus, quando ele chega, ele muda tudo. Lembra que nós falamos no início, quando Jesus se encontra com esse homem, lá no início da narrativa? Esse homem está o quê? Nu, sem juízo, e igual um doido, para lá e para cá, sem parar. Não é isso que a gente vê? Mas no versículo 35 a gente vai ver alguém totalmente diferente. 1, ele está vestido. 2, ele está no seu juízo perfeito, ou seja, calmo, tranquilo e em
paz. Assentado aos pés de Jesus, então aquele homem não era mais a atração. Mas, e aí eu te pergunto, a Bíblia diz que esse homem estava nu. Foram os moradores da cidade que doaram roupa para ele? Será que foram? Eu quero dizer para você que não. Sabe quem foi que doou a roupa para esses homens? Os discípulos. Porque como esses homens estavam a cada dia numa cidade, andando, pregando, anunciando o evangelho, o que Jesus dizia para eles? Levem sempre uma coisa a mais, uma bolsa, um alforje, um casaco, uma túnica, uma sandália. Eles tinham sempre algo a mais. Para quê, irmãos? Para usar também, mas se preciso for, para dividir, para doar, para abençoar alguém. Então foram os discípulos que vestiram esse homem. As roupas que esses homens traziam eram para abençoar, eram para transformar. Esse é o evangelho. Sabe o que o evangelho faz, querido? O evangelho compartilha. O evangelho, ele divide. O evangelho, ele doa. O evangelho, ele não toma para si. O evangelho, ele não suga. Não, o evangelho é doação. O evangelho é entrega. O evangelho é ama o teu próximo como a ti mesmo. O evangelho é amem uns aos outros como eu vos amei. Isso é o evangelho. Por isso o evangelho de Jesus, ele veio libertar e transformar. O evangelho que chegou até Gadara, o homem que chegou até Gadara, o Senhor que chega até Gadara, chega para transformar, chega para libertar, chega para dividir tudo que ele tem com ele. Para fazer com que aquele homem, a partir daquele momento, não seja mais o espetáculo. Ele chega naquela cidade, não mais para que aquele homem seja a atração daquele lugar, não, mas para que aquele homem, a partir daquele momento, seja um homem restaurado, seja um homem curado, seja um homem liberto e seja um homem transformado para transformar. Aleluia! É isso que é o evangelho, meu irmão. O evangelho é isso. Poder de Deus para transformar. O evangelho é o poder de Deus em ação. Isso é evangelho. Quando eu chego e eu transformo, quando eu apareço em algum lugar e pela palavra de Deus alguém é curado, pela palavra de Deus alguém é liberto, pela palavra de Deus vidas são restauradas. Isso é evangelho. Isso é evangelho. E aí a Bíblia vai dizer que quando a multidão chega, quando todos ficam sabendo, né, o que está acontecendo naquele lugar, e aí diz aqui, ó, no versículo 36, e os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E Jesus, entrando no barco, vai embora. O evangelho, ele vem para todos. O evangelho é anunciado para todos. O evangelho quer abranger todos. Mas eu aceito o evangelho se eu quiser. A Bíblia vai dizer que depois de terem visto o que aquele homem, o que aconteceu com aquele homem, aquelas pessoas, em vez de estarem maravilhadas, impactadas e falarem, eu quero esse Jesus, eu quero que Jesus entre na minha vida, eu quero que Jesus mude a minha história, eu quero que Jesus hoje comece a traçar um novo caminho para a minha vida, aquelas pessoas dizem, vai embora daqui, porque aqui não é o teu lugar, Jesus. Nós não queremos o Senhor aqui. Sabe por que elas não queriam Jesus naquele lugar? Sabe por que elas não queriam que Jesus ficasse? Porque não estavam dispostas a abrir mão da vida que viviam. Não estavam dispostas a mudar de direção. Não estavam dispostas a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Porque a vida que elas viviam, uma vida de paganismo, uma vida de prostituição espiritual, estava muito bom. Não queremos você, Jesus. Vai embora, porque se nós aceitarmos o Senhor, se nós quisermos andar com o Senhor, nós vamos ter que renunciar tudo aquilo que estamos vivendo até agora e nós não queremos abrir mão daquilo que temos vivido aqui em Gadara. Nós não queremos o evangelho, nós não queremos ser restaurados, nós não queremos ser transformados, nós queremos continuar vivendo essa vidinha aqui medíocre, pobre
e totalmente em trevas. Não queriam Jesus, dispensaram a graça, dispensaram o presente de Deus, que é o seu Filho vindo ao mundo oferecer vida e vida em abundância. Eles dispensaram. E aí nós continuamos o texto vai dizer que Jesus entra no bar, Jesus, como alguém que é muito educado, ele acata o que aquelas pessoas fazem e ele vai até o barco para ir embora. E aí a Bíblia vai dizer que o gadareno, aquele homem que foi transformado, aquele homem que foi tocado pelo poder de Deus, aquele homem que abraçou a graça salvadora de Jesus, ele corre até o mestre e diz: Senhor, deixa eu entrar nesse barco. Senhor, eu quero viver contigo. Senhor, eu quero andar com o Senhor. Aonde o Senhor for, eu vou estar com o Senhor. Eu quero compartilhar esse evangelho. Eu quero ser um instrumento, ó Deus, usado pelo Senhor para alcançar outras vidas. Deixa eu entrar nesse barco. Deixa eu andar contigo, Jesus. E Jesus diz para aquele homem: Não, Senhor. Sabe o que Jesus diz para ele? Está lá no finalzinho. Versículo 39. Torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus hoje. Jesus está dizendo: filho, eu te libertei para um propósito. Filho, volta para casa. Aquele homem tinha uma casa, queridos, mas devido a ser atormentados por demônios, aquele homem estava longe da sua família, longe da presença de quem ele amava. Aquele homem estava abandonado, mas a partir daquele momento que ele tem um encontro com Jesus e o evangelho verdadeiro, ele chega na vida de alguém, ele muda tudo, ele transforma tudo, ele liberta tudo. E Deus fala para ele, o Senhor fala para ele: filho, não, volta para a tua casa. Sabe a tua família? Aquela que você não vê há muito tempo, mas que ainda existe, volta para ela. E lá você vai falar do que Deus fez na tua vida. Você vai contar as maravilhas que aconteceram na tua vida quando você teve um encontro comigo. Faça isso. E aquele homem, queridos, ele não retruca, aquele homem fala: não, eu quero. Não, aquele homem simplesmente obedece o direcionamento do mestre, porque ele sabia que o que o mestre estava dizendo era o certo. O propósito dele agora é voltar para casa e anunciar na sua casa salvação primeiro na sua família. Salvação primeiro na sua família e depois a gente prega para os demais. E a Bíblia vai dizer que aquele homem sai e ele começa a pregoar por toda a cidade. E aí, sabe o que é mais interessante aqui, meu irmão? Ele prega para Decápolis. O que é Decápolis, pastor? Decápolis era uma região que continha, além de Gadara, era formada por 10 cidades. Então esse homem, que outrora era um espetáculo, esse homem que outrora era para muita gente um circo, esse homem agora é um homem transformado, em pleno juízo, vestido e cheio da presença de Deus. E com o coração transbordando de alegria. E a Bíblia diz que ele sai e prega nessas 10 cidades. Ele sai anunciando